Oi, boa noite, tudo bem? Ontem foi o dia da festa do Espírito Santo, a festa de Pentecostes. E eu não estava me sentindo bem até comentar alguma coisa sobre a festa de Pentecostes. Pentecostes foi um evento que aconteceu 50 dias após a paixão de Jesus. Ela foi a vinda do Espírito Santo de Deus. O Espírito prometido por Jesus veio no dia de Pentecostes. Assim como o Pai prometeu o Filho prometeu o Espírito. E se completou a revelação. A revelação está completa. Com o dia de Pentecostes, a revelação está completa. Se revelou o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três estavam juntos desde a criação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No paraíso, os três passeavam pelo paraíso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Com o pecado, Deus privou o homem do paraíso. Deus privou o homem da existência para a qual ele havia criado o homem. Sem morte, sem dor, sem morte, sem dor, sem frio, sem fome, sem tristeza, sem angústia. O homem era pleno. O homem era pleno. E ele foi tentado, e aquela simbologia bíblica nos mostra que o homem foi tentado e o homem tentou ser como Deus. E ele foi privado do paraíso, porque houve uma outra criatura anterior ao homem que tentou ser como Deus, e ela foi excluída e sem possibilidade de retorno. É o inimigo de Deus, demônio, Lúcifer, Satanás. Você dê um nome que mais claro fique para você quem é essa entidade que ela desvirtua as pessoas da verdade. Ela se manifestou como uma cobra no paraíso e ela se manifesta como uma série de figuras que trazem uma doutrina de inverdade para as pessoas hoje em dia. Inclusive usando o nome de Jesus. Essa entidade, Satanás, demônio, Lúcifer, ele se manifesta em diversas doutrinas em que é mais óbvio que a gente veja que há uma perversão, que há uma maldade por trás, que as almas se perdem naquele ambiente, mas também ele atua dentro de igrejas que acabaram recolhendo almas perdidas, como igrejas que pregam que Jesus ele é um agente financeiro, ele é uma opção de investimento. Você investe 10 e Deus multiplica. Você investe 20 e Deus multiplica. Baseados na ganância do homem, foram criadas igrejas que apelam para a ganância do homem, em que há quase que uma pregação que não falta. Às vezes não se prega sobre o senhorio, sobre a salvação de Jesus, mas há sempre uma pregação sobre o dízimo, sobre a oferta, sobre qualquer tipo de contribuição com a, entre aspas, igreja. Mas vamos voltar à pedagogia de Deus. Quando Deus tira o homem do paraíso, o primeiro a intervir na história da humanidade é a pessoa do Pai, com Jesus e com o Espírito Santo, mas quem intervém, os três estão sempre juntos, mas quem intervém é a figura do Pai. E o que o Pai mostra? Que o homem desobedeceu e que só é possível retornar à caminhada com Deus, a fazer parte do povo de Deus, pela obediência. Isso de várias formas fica muito claro no Antigo Testamento, até com medidas que para nós hoje vão parecer que não são medidas de amor, de um Deus amor, mas era um Deus que após o pecado do homem, ele precisava deixar claro que o primeiro passo era a obediência.
Se quiserem que a gente explique, eu mostre passagens bíblicas em que isso fica claro, a gente explica depois. Só que eu tenho que completar o raciocínio e eu tenho que ir para Jesus. Com a vinda de Jesus, com a revelação de Jesus, aquela justiça que o povo de Deus, que permaneceu, que perseverou, que levou a verdade do Pai, de Abraão e de Isaac e de Jacó, até os tempos de Jesus, que aquele povo que tinha uma esperança errada, tinha uma esperança mal direcionada, que Jesus seria um libertador político-social e não um libertador de almas. Na verdade, quase que o povo de Deus passou a desconsiderar a questão da alma, de uma existência após essa nossa passagem aqui, nessa dimensão, tá? Nessa dimensão que nós vivemos hoje. E Jesus, ele veio dizer que o reino de Deus, que o reinado de Deus, ele estava dentro da casa de uma mulher, porque ele comparou a mulher que perdeu uma moeda e que, achando essa moeda, fez uma festa e convidou os vizinhos. Esse reino de Deus estava nas coisas mais sutis do dia a dia. E esse reino de Deus é para viver a partir de agora, aqui, mas com a alma vinculada lá no céu, através da salvação de Jesus. E tem um aspecto que é muito pouco pregado por qualquer igreja. Tem medo de confundir o cristão, mas deixam de levar a verdade para o cristão. Jesus ressuscitou ao terceiro dia porque ele desceu à mansão dos mortos, ao Hades, cada um dá um nome que quiser, mas eram almas que estavam privadas do céu e que Jesus foi salvar. Essas almas que foram privadas do céu e que Jesus foi salvar, que no Evangelho de João diz que os corpos de muitos santos que habitavam a cidade santa foram vistos por muitas pessoas. Esse resgate de almas que ficou manifesto, inclusive com uma manifestação até que hoje se apoiam até muitas filosofias espíritas, doutrinas espíritas, usando essa passagem para justificar o espiritismo, mas foi uma manifestação para mostrar que almas que estavam no Hades foram salvas, que o céu estava aberto novamente, que o paraíso pensado por Deus estava restituído e estava aberto de novo para os filhos de Deus. E os filhos de Deus não eram somente, o que Jesus ensinou, que os filhos de Deus não eram somente aqueles que estavam num povo, mas aqueles que estavam numa condição de povo de Deus, que se condicionaram a ser povo de Deus, que se converteram e tiveram fé, conforme pregou João Batista no deserto, que tiveram conversão e tiveram fé em Jesus. Para esses é o paraíso, o reino de Deus, o paraíso restituído. Com a ida de Jesus, com a morte, a ressurreição e com a ascensão dele aos céus, são três coisas diferentes, gente. Se vocês querem entender o que é, perguntem também, que a gente explica. Somos embaixadores do Evangelho, ainda existe nesse mundo pessoas que são embaixadores do Evangelho e que não têm preguiça de falar sobre a palavra de Jesus, sobre a verdade de Jesus, até que ela fique clara. Então Jesus morreu, teve a sua paixão, a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão ao céu. Tudo isso são coisas diferentes, cada coisa é um fenômeno diferente. Depois da sua ascensão aos céus, os discípulos estavam todos reunidos no lugar e veio sobre eles o Espírito Santo. E começou a terceira e última pedagogia que muitos não entenderam ainda. A pedagogia da graça, a pedagogia do Espírito Santo, a pedagogia do Espírito em que Romanos fala que não é preciso nem que quem tem o Espírito Santo, não é preciso nem que outra pessoa ensine. Que o Espírito Santo revela a verdade no coração de cada pessoa. Que já não... o Espírito Santo conduz quem... Tem uma passagem que fala assim, ó, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne. É justamente isso. Você não precisa mais lutar contra o mal que se apresenta para você, mas somente se deixar conduzir pela graça, que é a terceira e última pedagogia. Deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne.
E essa vinda do Espírito Santo, inaugurada solenemente em Pentecostes, apesar do Espírito estar sobre as águas, na criação do mundo, apesar do Espírito vir sobre pomba, sobre Jesus, no batismo de João Batista, apesar de o Espírito Santo e Jesus estarem juntos com o povo de Deus durante toda a trajetória, deixando só o protagonismo do Pai aparecer, com a vinda de Jesus, também o Pai e o Espírito estavam próximos, deixando o protagonismo de Jesus. E hoje em dia o Espírito Santo, o protagonista hoje da graça, da santidade, da revelação no coração de todos os seres humanos, do agregamento dos cristãos para formarmos o corpo de Cristo, esse Espírito Santo também traz o Pai e o Filho. Só que hoje nós vivemos essa pedagogia da graça, essa pedagogia da unção, essa pedagogia do Espírito Santo. Eu peço que o Espírito Santo vá de encontro a você, vai de encontro ao seu coração, de encontro à sua inteligência, de encontro à sua alma, e abasteça você, e unja você, e agracie você, para que você possa procurar um local para com os irmãos você possa viver o Espírito Santo. Jesus fala para você orar ao Pai em segredo, e você pode permanecer no Pai, na sua oração pessoal, no seu individualismo. Você pode permanecer, mas você só vai evoluir no cristianismo se você procurar os irmãos para viver a graça do Espírito Santo. Amém? Muita paz, que Deus te abençoe e permaneça sempre com o Senhor Jesus, na graça do Espírito Santo e no amor do Pai.